found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Como vocês podem perceber, eu não estou mais no hospital. Hoje são 5 de setembro. E no dia 20 de agosto eu recebi alta lá do INCA. Quando eu fiz o vídeo para vocês lá, eu tinha acabado de fazer a nefrostomia, que foi a cirurgia que implantou 2 bolsinhas, né? Uma em cada rim meu. E eu precisei de alguns dias para que meu rim demonstrasse se ele estava em bom funcionamento. E graças a Deus ele está funcionando muito bem. E aí a minha creatinina começou a baixar. Eu parei de fazer a hemodiálise e recebi alta, né, para poder vir para casa, dar uma recuperada de hospital, porque a partir do dia 16 de setembro começa minha nova caminhada, mas essa para tratar o câncer, né? Então, a partir do dia 16 de setembro, eu vou começar a fazer radioterapia e quimioterapia. Eu tô para gravar esse vídeo para falar para vocês, para dar essa boa notícia de que eu saí, de que eu tô melhor. Mas o que acontece? Eu achei que eu ia ficar tipo de folga de hospital, mas acabou que não. Eu tive alta, mas no dia seguinte eu já tive que voltar no hospital para consulta. E desde o dia 20 eu vou 2, 3 vezes na semana ao INCA fazer consultas, assistir palestras para poder me preparar para essa nova batalha que vai acontecer. Eu recebi muitas perguntas, né, nos comentários. Eu queria até agradecer todos os comentários, todas as pessoas que estão me desejando saúde, que estão me desejando coisas boas. Muito obrigado, isso me fortalece bastante. E eu recebi muitas perguntas. Mas como é que você descobriu? Como é que aconteceu isso com você? Então, eu resolvi contar para vocês de forma mais esmiuçada o que aconteceu. Após a minha esterectomia, eu tive a decência, né? Que eu contei para vocês no outro vídeo. E dias depois que eu tive essa decência, a minha pressão começou a subir. E a médica que estava me acompanhando prescreveu medicação para pressão alta. Essa medicação não fez efeito. E aí eu precisei ir para o hospital, né? Fiquei no hospital o dia inteiro, minha pressão não baixou. Fui transferida para uma UPA, para a UPA da Tijuca. E lá nessa UPA eu encontrei 2 anjos. E primeiro foi uma médica, que eu lembro o nome dela, Letícia Ferreira. Ela, sei lá, de alguma forma esse vídeo chega lá. Muito obrigada, Letícia. Ela é bem novinha, mas ela foi incansável em saber o que estava acontecendo com o meu organismo. E aí nesse corre dela de descobrir o que estava acontecendo, ela percebeu que no meu exame de sangue eu estava com a creatinina muito alterada. A creatinina é uma substância que, quando o seu rim não está funcionando bem, ela vai escalando, ela vai aumentando. E aí a minha estava 7. E o máximo, se eu não me engano, é 1,5. Então ela na mesma hora ela me internou e pediu a regulação para mim para um hospital que tivesse urologia e nefrologia. E não conseguiu. E foi aí que apareceu o segundo anjo, que se chama Nélio Nelson. Ele, médico, chegou perto de mim, eu contei toda a história para ele, e ele na mesma hora falou: olha, eu acho que o seu problema está lá nos seus ureteres, então vamos pedir uma tomografia. Conseguiu a tomografia no Hospital Salgado Filho, e eu fiz essa tomografia. Só que por eu ser
alérgica a iodo, não pôde colocar o contraste. Então, a visão que eles tiveram do exame foi uma visão... Deu para ver que tinha problema nos ureteres, mas não deu para ver o que era que estava obstruindo os ureteres. E aí eu fui para o Hospital Souza Aguiar para passar por uma avaliação de nefrologista e urologista. Chegando lá, o nefrologista viu e falou: olha, eu não tenho o que fazer porque tem uma massa, tem uma lesão aqui que está inchado e que eu não sei o que é. Para a gente poder ver o que está acontecendo, a gente tem que descobrir o que é essa massa. E isso foi do dia 8 para o dia 9 de junho. Então, eu fiquei lá no Souza Aguiar nessa madrugada, né? Dia 9. Aí não passei por avaliação de ninguém. Aí no dia 10 me avaliaram. Aí a urologista falou que não poderia ficar comigo, porque não sabia o que era aquela massa. A nefrologista também falou que não podia ficar comigo e que eu ia retornar para o Salgado Filho. Me retornaram para o Salgado Filho. Salgado Filho é um hospital que é muito procurado. Então, assim, tive uma certa dificuldade de conseguir me encaixar, né, dentro do hospital. Mas também apareceram 2 anjos. Um médico chamado Iago, se eu não me engano, Iago Marinho. E ele percebeu ali, eu e minha mãe, aqui no meio daquela confusão, daquele corre que é o Salgado Filho. Quem conhece o Salgado Filho vai entender o que eu tô falando. E ele, me vendo no corredor, né, teve curiosidade de perguntar o que estava acontecendo. E nisso apareceu uma médica, que eu não me recordo o nome dela agora. E essa médica foi que me conduziu para a sala amarela. E foi ela também que fez o requerimento para fazer uma biópsia dessa massa, que ninguém sabia o que era. E no dia seguinte eu fui para o Hospital Carmela Dutra fazer essa biópsia. Foi um dia muito difícil. Eu fiz essa biópsia a sangue frio. O Hospital Carmela Dutra, para quem não conhece, aqui no Rio, é um hospital maternidade, inclusive a maternidade que eu nasci. E colhi o material dessa biópsia, isso foi levado para o Salgado Filho, e eu permaneci internada no Salgado Filho durante 11 dias, esperando uma ressonância. Até que um dia eu tive alta e fui para casa aguardar a data dessa ressonância em casa. Tudo bem, fiz a ressonância, aí saiu a data da ressonância, voltei para o hospital, mas dessa vez já não voltei para a sala amarela, voltei para a enfermaria, que é uma situação bem diferente da sala amarela, e fiz a ressonância. Nisso já saiu o resultado da minha biópsia. E aí o resultado não foi um resultado positivo, né? Foi o resultado da neoplasia. E aí, que era maligno e que eu tinha que ser inserida. Vocês me perdoem se eu virar um pouco assim o olhar, é que eu não quero chorar. E aí, essa clínica da família que estava me atendendo lá atrás, me ajudando na questão da decência, correu atrás e me colocou no sistema de regulação para eu poder ser absorvida, né, pelo INCA. Só que todo mundo avisou, isso é uma coisa que não é rápida, tem um prazo, claro, acho que não pode passar de 30 dias, mas mesmo assim eu não tinha tanto tempo porque eu não estava fazendo nenhum tipo de tratamento para o meu rim e a minha creatinina só estava subindo. E foi isso que aconteceu, né? O pessoal da clínica da família me deu todo o suporte, os meus anjos da guarda, Priscila, Lícia, e as médicas, que eu não vou lembrar o nome de todas elas, mas eu lembro da doutora Eloá. E aí, um certo dia eu fiz um exame de sangue e esse exame deu uma alteração e o médico da clínica da família falou: olha,
a gente vai agilizar uma ambulância porque a Fernanda precisa ir para um hospital, porque os rins dela vão parar a qualquer momento. Isso foi numa sexta-feira, e quando foi no sábado de manhã, eu fui levada para o SER do centro, que é como se fosse eles chamam de centro de regulação regional, mas é como se fosse uma UPA, e isso funciona atrás do Souza Aguiar. E aí eu fui para lá, né, passei o dia lá, e realmente minha creatinina estava só escalando. No dia do exame ela já estava 8, mas na hora que eu estava no SER ela estava 11. E aí eu fui mandada para avaliação da urologia para poder fazer uma nefrostomia de emergência, né, de urgência, que seria a colocação dessas bolsinhas no meu rim. E aí a gente estava na esperança de que, né, meu caso tá grave. Ai, mosquito. Meu caso tá grave, que iriam me operar. Só que o médico que me atendeu falou que não ia me operar. E falou que eu ia morrer. Só que Deus é bom, né? Esse dia foi um dia de muito desespero. Tava eu e minha mãe sozinha lá no hospital. E aconteceu isso. E aí ele falou que não ia fazer, que eu podia morrer sim e que ia me devolver pro SER. Sendo que o SER não podia fazer nada por mim, porque o SER, ele recebe todo mundo, mas ele não tem um especialista. E eu tinha sido enviada para um especialista. E lá, quando me devolveu para o SER, a médica, vendo todo o desespero, ela falou: Dona Alicia, eu vou tentar nefrologia. Vamos ver se a gente consegue. É difícil eles captarem as pessoas, porque é uma especialidade que tem muitos pacientes, né? Mas eu vou tentar, para eles fazerem uma avaliação da Fernanda. E ela conseguiu. E, gente, desculpa. É que esse dia foi um dia tão difícil. Assim, eu nunca vou esquecer o rosto daquele médico, muito menos o nome dele. Mas eu não vou falar o nome dele aqui, que não merece. E aí a nefrologia me aceitou. Eu fui levada pra nefrologia. Mas eu achei que eu ia fazer uma avaliação, que, não sei, eu fui inocente. Quando eu cheguei lá, era hemodiálise. E aí eu entrei em pânico, que eu tenho pânico de hemodiálise. Mas também encontrei, dessa vez, 3 anjos. Que foi o doutor Diego, que foi a doutora Márcia e a Rafa, que era enfermeira. Os 3 me acolheram muito bem. E foi implantado um catéter. Eu falei no último vídeo que o catéter estava na perna esquerda, mas não, o catéter estava na minha perna direita. Eles implantaram um catéter. E eu fiz a hemodiálise, a primeira hemodiálise. Passei muito mal, muito mal. Mas se não fosse essa hemodiálise, eu não estaria aqui hoje. Com meus filhos, com a minha mãe, com a minha família. E aí eu fiz hemodiálise e fui liberada para ir para casa, mas já com uma outra hemodiálise marcada. Isso foi num sábado e eu teria que voltar na segunda-feira para fazer de novo.
Tudo bem, passei o domingo vomitando muito, mas a gente soube que isso é normal, faz parte, tem gente que cada um tem uma reação. E aí, quando foi na segunda-feira, eu fui fazer hemodiálise. A Bia foi comigo e quando a gente chegou lá, eu precisei ficar internada, porque para eu fazer a hemodiálise no Souza Aguiar, eu tinha que estar internada. Eu não podia simplesmente ir lá fazer hemodiálise e voltar para casa. Eles não fazem esse tipo, né? Eles não são uma clínica de hemodiálise. E aí eu fiquei internada no SER. E aí foram longos 21 dias. No dia... E eu ia fazendo, né? A hemodiálise, e eles fazendo os acompanhamentos. E aí eu tive uma trombose na perna onde estava o catéter. E precisou fazer o catéter aqui do pescoço, né? Que no último vídeo vocês viram ele aqui. Agora só tem as marquinhas aqui, tá até um pouquinho vermelho. E eu fiquei lá internada fazendo a hemodiálise, me sentindo muito mal, muito mal. Cada dia que eu ia fazer hemodiálise eu achava que eu ia morrer. Aguardando a minha ida pro INCA. E saiu a data para eu ir pro INCA. E quando eu cheguei no INCA, faltava a lâmina. A lâmina, né, que a Bia buscou no Salgado Filho, mas entregou na clínica da família. E a clínica da família entregou para um laboratório. Só que o INCA, ele mesmo faz a análise do material, né, dos pacientes. E aí eu tive que voltar pro SER. E isso foi desesperador, porque isso foi no dia 23/7. E eu só voltei no dia 8/8 pro INCA para poder, depois que acharam a lâmina, a minha consulta foi marcada só pro dia 8. Mas enfim, aí no INCA me acolheram. Eu já tava toda ruim porque eu tava com uma subnutrição severa, porque eu não conseguia comer, eu só vomitava. E lá no INCA eles me ressuscitaram, né? Fizeram um serviço de primeira, me alimentaram, injetaram muita coisa em mim e eu fiquei apta para poder fazer a cirurgia da nefrostomia, que era o que eu precisava fazer para poder iniciar o meu tratamento no câncer. Porque assim, eu não podia iniciar o tratamento sem fazer a nefrostomia. E agora eu fiz, agora ela tá funcionando muito bem. Minhas bolsinhas, né, recebem meu xixi com todo grado. E eu vou iniciar a radioterapia no dia 16/9. Eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo para vocês. A minha saga começou no dia 8/6 e continua, né? Continua porque ainda tenho 25 sessões de radioterapia pela frente, 5 ciclos de químio, pra gente saber como é que vai ficar a situação. A bolsinha de nefrostomia eu só posso tirar quando acontecer a desobstrução dos ureteres, né? Que estão obstruídos por conta do câncer. Mas quando a radioterapia trabalhar ali e desobstruir, essas bolsinhas elas vão ser retiradas e eu vou voltar a fazer xixi totalmente pela uretra. E aí eu vou ser mais grata ainda a Deus. Então, assim, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. E agora vocês vão ficar me acompanhando sempre. Eu não falei pra vocês onde eu tô em Paquetá, mas pelas imagens, talvez vocês tenham percebido. Nessas imagens do início, eu tô aqui em Paquetá. Os meus filhos estão comigo. Nesse momento eles estão na escola, daqui a pouco estão chegando em casa. E é isso. Eu tô abraçada pela minha família, pelos meus filhos, por todo mundo que gosta de mim, e eu tô muito confiante de que eu vou vencer. Tá bom? Então a gente vai se falando, eu vou atualizando vocês aqui. Muito obrigada por assistirem meu vídeo até o final e continuem orando por mim. Eu sei que tudo vai dar certo, que eu vou ficar bem.
tá bom? Um beijo e tchau. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young.